Galera, nessa quarta-feira saberemos quem vai para a final da Libertadores Internacional ou Fluminense. O primeiro jogo, o jogo de ida que foi no Maracanã, terminou empatado em 2-2 e agora só a vitória importa para as duas equipes. Lembrando, se houver empate novamente, teremos pênalti, galera. Então, por isso que eu falo, é jogo muito importante. O Internacional vai ter casa lotada, né? Beira-Rio vai estar com a carga máxima de torcedor. O torcedor colorado vai apoiar a equipe os 90 minutos, né? Agora vamos ver como que o Kudê vai armar esse time para poder enfrentar o Fluminense. Eu fico pensando, será que o Fluminense vai colocar a equipe do jeito que entrou no Maracanã? Eu tenho essa dúvida. Porque se o time do Fluminense for 100% para cima, do jeito que foi contra o Internacional e falhar do jeito que falhou, né, o time do Fluminense pode ter grandes problemas nesse jogo de volta da semifinal da Libertadores. Pode estar colocando em xeque aí a vaga na final da Libertadores, galera. Vamos acompanhar a imprensa falando tudo sobre esse jogo. O link também vai estar na descrição. Cresce direitos autorais. Tudo aqui no Sport Center. Agora imagina o preju, que é Fernando Campos no churrasco gaúcho, hein, Berton? Eu Ele sinto gosta? muito, hein? Nossa Senhora. Tô fazendo história, hein? Olha, Mari, o homem já chegou falando nisso, viu? Já chegou falando isso, ele não me deu... Ele pousou em Porto Alegre, ele não me deu nem bom dia, nem boa tarde. Ele falou, onde é que é o negócio de carne aí, carne gaúcha? E eu tive que levar, né? Claro, um ótimo local, né? De muita qualidade, né? Muito bom dia, Berton, bom dia, Mari, bom dia, Bruno, aos comentaristas que estão no estúdio, aos fãs de esportes também. Ele me levou de primeira, né? Perguntou, o que você quer comer? Eu falei, uma carninha de qualidade, né? Tô no Rio Grande do Sul, merece. E foi assim que aconteceu. Agora, a gente estava vendo, dona, o pessoal falando do gramado do Allianz Parque. Sim. Gramado aqui no Beira-Rio não vai ser problema, né? Você estava olhando o gramado aqui, qual é a tua impressão do gramado do estádio? Não, a gente tá falando de um dos melhores gramados do continente, né? Não é nem só do futebol brasileiro, né? Espetaculares, estão fazendo aqui a preparação, né? Fazendo a marcação, cuidando também do gramado. Amanhã, promessa de um grande jogo, de duas equipes ofensivas, de dois técnicos corajosos. A gente viu isso no Maracanã, com esse gramado de excelência no Beira-Rio, que é um estádio lindíssimo, né, Berton? Não conhecia, primeira vez que vim aqui, e estou encantado. E vai estar completamente lotado, os ingressos estão totalmente vendidos. Possível até de quebra de recorde de público. Vai ter mosaico, vai ter ruas de fogo. É um movimento da torcida, não está vinculado ao Internacional, mas vai ser a maior rua de fogo da história do Inter. Gastaram 50, ou compraram, investiram, dá para dizer assim, 50 mil reais em sinalizadores. Vão ser quase 500 metros do torcedor do Inter fazendo uma festa na chegada do Inter. Vai ser na Padre Cacique, que é a rua principal aqui do Beira-Rio. E bom, as equipes finalizando, né, o seu treinamento, ajustando os últimos detalhes para esse grande jogo. O Inter treina à tarde, tem todo mundo à disposição, faz muito mistério em relação ao Kudê, em relação ao sistema do time, né? No primeiro jogo ele entrou com o Hugo Malho para dar uma proteção maior do lado direito, onde o Keno ataca por ali, quem sabe ele pode usar essa estratégia também no Beira-Rio, mas ele mexe principalmente na estrutura do time e, claro, o Fernando Diniz também fazendo os últimos ajustes do lado do Fluminense. Antes de saber a sua avaliação, dona, sobre esses dois times, como é que chegam para esse jogo, vamos ouvir alguns dos personagens, né? Felipe Melo de um lado, Vitão do outro, dois zagueiros que deram entrevistas essa semana, para saber como é que eles chegam também para esse jogo decisivo valendo vaga na Libertadores da América. Ô Berton, daqui a pouco a gente vai ouvir, porque a gente vai mostrar ao longo do programa, pode ser? Vamos primeiro com a análise e a gente separa para falar nos dois momentos. Então eu quero saber, ó. Ih! Beleza, o torcedor do Inter tá passando aqui porque eles estão ajustando, fazendo os últimos ajustes aqui também para a festa da torcida. Mas como é que chega esses dois times então na tua visão, dona? Principalmente para esse jogo decisivo, agora o Inter com a vantagem de jogar em casa. Sim, o Inter não deve modificar o seu esquema, né? O Kudê confiando muito no que deu certo, principalmente acho que até no primeiro tempo. O Internacional deixou o Fluminense muito desconfortável com esse jogo físico, pressionando alto, né? Quando tinha posse de bola, sempre muito agressivo, aproximação Alan Patrick e o Ener Valencia. O Valencia invertendo de lado pelo lado direito, né? E ali, né, indo para cima do Marcelo, deixando ali Marcelo e Felipe Melo muito expostos. Acho que não deve ter nenhum tipo de modificação. A notícia positiva vai ter um cara mais importante no banco de reservas, que é provavelmente o retorno do Pedro Henrique. Pode ser um cara para entrar no decorrer da partida, um bom cobrador de pênaltis também, pode ter uma decisão de pênaltis aqui amanhã no Beira-Rio. Pelo lado do Fluminense, né, o Diniz já treinou durante a semana com a possibilidade do Alexander ser titular. Eu acho que seria o mais prudente para ele tentar ter um pouco mais de equilíbrio, um pouquinho mais de controle no meio-campo e não deixar o Marcelo tão exposto como a gente viu no Maracanã.
É um cara que preenche também o lado esquerdo e é muito importante na dinâmica com posse de bola. Assim como o Internacional, Berton, foi para o Maracanã para jogar futebol, porque o Kudê é assim, ele é corajoso, estrategista, competente, né? O Fluminense vem aqui também para jogar futebol. Né? Isso é inegociável para o Fernando Diniz, vai tentar controlar a posse de bola, só que lembrando, o Internacional aqui dentro é muito forte. O Internacional vai tentar se impor, vai tentar forçar esse erro pressionando, né? Junto com uma torcida que está... Só se fala nisso em Porto Alegre, né? Impressionante, só se fala nesse Isso que jogo. a gente tem, a Mari adora, né? Que a gente começa a falar em Grenal umas 3, 4 semanas, às vezes até meses antes. Não se falou em Grenal, pelo menos o lado do Inter, e domingo tem Grenal. Tem um domingo, né? Tem um domingo, então olha a semana que abriu para o Internacional, né? Mas enfim, são as informações dessa de momento, as duas equipes, o Fluminense, claro, não vai ter o Samuel Xavier expulso, mas o restante todo o grupo à disposição, e o Kudê, todos os jogadores à disposição para esse grande jogo. Daqui a pouco a gente volta aqui do Beira-Rio. Como o Donan falou, Porto Alegre só fala desse jogo e amanhã a gente vai ficar de olho por aqui. E a gente vai falar mais sobre esse jogo também já aqui no Sport Center, ouvindo também personagens aí do confronto, Mari. Como o Berton prometeu e o Donan, então eles voltam com os personagens pra gente. O que vem daqui a pouco, Bruno? Então tem aquela... Galera, grande jogo, né? Vamos deixar nos comentários a opinião de vocês, quem é que vai passar para essa final da Libertadores, da equipe do Internacional. Não teve aqui aquele início tão esperado, né? Ninguém esperava que a equipe do Internacional pudesse chegar numa final de Libertadores. A equipe foi passando, e depois que passou do River Plate, parece que a equipe ganhou uma sobrevida na Libertadores, né? E o Fluminense também eliminou o Olímpia, né? Com muita facilidade, né? E tá fazendo essa semifinal. Esse jogo tudo pode acontecer, né? Pode também acontecer de ir para os pênaltis, já que o primeiro jogo foi 2-2, agora o segundo jogo eu acredito que as duas equipes vão arriscar um pouco, porque tem que buscar o gol, não adianta. Só o gol e a vitória vai levar a equipe à final da Libertadores. O Fluminense, né, buscando seu primeiro título de Libertadores Internacional, né, depois de muitos anos, está tentando novamente conquistar um título de Libertadores e pode ser esse ano. Do outro lado da chave, temos o Palmeiras e o Boca Juniors também, que fazem o outro jogo da semifinal nessa quinta-feira. Lembrando que o primeiro jogo terminou empatado 0-0, né, na Argentina. E agora o Palmeiras também pode decidir jogando em casa, galera. Podemos aí ter uma decisão entre brasileiros. Um brasileiro na final já é 100% certo, porque temos a Internacional e Fluminense. Né, Internacional e Fluminense. E do outro lado temos o Palmeiras. Caso o Palmeiras passar, novamente teremos aí uma final entre brasileiros. Seria o 4º ano seguido tendo finais entre equipes brasileiras na Libertadores. Isso tem incomodado bastante aí as equipes sul-americanas, que têm reclamado bastante, mas não tem o que fazer, né? As equipes brasileiras estão dominando sim na Libertadores e também na Sul-Americana, né? E isso daí vai acontecer. Eles querem o quê? Que diminui a vaga da Libertadores para as equipes brasileiras? O que eles querem que façam? Não tem o que fazer, né? É o futebol dos outros países que diminuiu muito. A Argentina, você vê, Uruguai, Chile, as equipes são fracas, estão fracas. Então tem que aceitar que as equipes aqui estão muito mais fortes, o poder financeiro também está muito maior, e por isso que as equipes aqui do futebol brasileiro têm conseguido todos os anos chegar tão longe e vencer títulos também da Libertadores. Se novamente tivermos aí uma equipe brasileira campeã, será o 5º ano seguido tendo a equipe brasileira campeã da Libertadores, galera. E deixa nos comentários a opinião de vocês. Quem é que vai avançar para a final da Libertadores? Será que é o Internacional? Será que é o Fluminense, galera? Será que vai ter pênalti? Deixa nos comentários a opinião de vocês. Não esquece também de dar aquela moral, deixando o seu like, se inscrevendo e ativando o sininho das notificações.